Você pode até pensar que o breaking é somente uma dança ligada ao hip hop, mas a verdade é que ele é um esporte que inclusive vai fazer parte das Olimpíadas. Mas se o break dance é um esporte olímpico, por que o futsal não faz parte das Olimpíadas também? Calma, que nesse vídeo eu vou te explicar como que um esporte entra para o calendário dos Jogos Olímpicos. Eu sou o Lucas Kenji, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui o assunto é esporte. Então se você gosta desse tema, já se inscreve no canal, também badala o sino, assim você não perde nenhuma novidade, tá bom? E como eu disse, hoje o nosso assunto é Jogos Olímpicos, mais especificamente como que um esporte vira olímpico, né? Como que ele entra de fato para as Olimpíadas. Antes de mais nada, vale lembrar que o Comitê Olímpico Internacional, que é quem gerencia toda essa parte dos Jogos Olímpicos, fez recentemente o anúncio de que o breakdance vai fazer parte dos Jogos Olímpicos de 2024, os Jogos de Paris. Então, Tóquio 2020 já tá tudo bonitinho, né? Os jogos que seriam realizados em 2020 ficam para 2021 por conta da pandemia, então lá já tem todas as modalidades, todos os eventos, tudo certo, tudo bonitinho, quase todos os atletas já estão qualificados para essa competição, mas os jogos seguintes são os de Paris 2024 e sempre o COI analisa como que foram os Jogos Olímpicos, olha as modalidades e também pode receber pedidos de federações que representam alguns esportes que podem querer entrar para o calendário olímpico. E uma novidade que vale destacar é que agora o comitê organizador da cidade sede das Olimpíadas também podem solicitar ao COI a entrada de um esporte que pode ser muito popular nesse local. Um exemplo mesmo é o beisebol e também o softball, que entraram para o calendário dos Jogos de Tóquio. Eles já fizeram parte do calendário anteriormente, lá desde Barcelona 1992, ficaram até Pequim 2008, aí saíram, teve os Jogos de Londres, Jogos do Rio, e aí voltaram então beisebol e softball, que são esportes muito populares nos países asiáticos, especialmente no Japão. O beisebol é o esporte mais popular do Japão, então por isso também o COI olha com mais carinho para esses esportes. Só que essas duas modalidades, o beisebol e o softball, ficaram de fora de Paris 2024, que agora vai ter o breaking dance, que é popular por lá. É um esporte que nasceu no Bronx, nos Estados Unidos, tem muita ligação com o hip hop, com o movimento do grafite também nos anos 70 e vai fazer parte desse calendário olímpico, especialmente de Paris 2024. Como eu falei, o COI sempre vai analisando jogos após jogos, a entrada de novos esportes, a substituição de algum e por aí vai. Mas então, por que o breaking dance, que muita gente acha que é só dança, que pode nem ter tantos participantes assim no mundo inteiro, vai fazer parte das Olimpíadas, e o futsal, que em tese é bem mais popular, né, tá de fora? Eu já vou bater nessa tecla, mas antes eu vou explicar algumas coisas que o COI recentemente anunciou que vão ajudar você a entender melhor essa questão. Os Jogos de Paris 2024 serão os primeiros com igualdade de gênero entre os participantes. Então a gente vai ter 10.500 atletas para disputar 329 eventos e vai estar tudo bonitinho, tudo separadinho, metade entre homens e mulheres. É a primeira vez que isso ocorre na história. E para chegar a esse número, o COI teve que mexer os pauzinhos, então o que ele fez? Aumentou o número de provas mistas, de 18 para 22, então são provas que envolvem homens e mulheres. Também diminuiu algumas provas que eram predominantemente masculinas, isso acontecia, por exemplo, no ciclismo, algumas provas do atletismo. Um exemplo é a marcha atlética de 50 km, é uma prova longa, com quase 4 horas de duração e que era predominantemente masculina. Em vez de criar também um evento feminino, o COI decidiu limar esse evento. Isso porque uma iniciativa também do Comitê Olímpico Internacional é fazer um evento mais enxuto, é diminuir mesmo os Jogos Olímpicos. Isso porque ele está sendo muito custoso para a cidade sede. Você deve ter acompanhado que agora em Tóquio a gente teve um gasto exorbitante aí para a cidade sede e depois um novo gasto
com o adiamento dos jogos para 2021, então isso poderia afastar algumas cidades, então ele decidiu diminuir a quantidade de algumas provas e também já contemplou essas provas que misturam aí melhor o número de homens e mulheres. Então, para trazer todos os detalhes para você dessa mudança de provas e tudo mais, para você não perder nada, vou explicar para vocês algumas mudanças também que o COI fez. Primeiramente, ele diminuiu consideravelmente o número de provas de boxe e levantamento de peso. Especificamente com levantamento de peso, há um problema de casos de doping, um número muito grande de doping, e aí como a Federação Internacional também não está conseguindo fazer muito controle disso, o COI já decidiu limar uma boa parte das provas, diminuiu também o boxe, agora ele equiparou mais o ciclismo e o atletismo em relação a homens e mulheres, incluiu também duas novas modalidades, duas novas provas de alguns esportes que já estavam nas Olimpíadas. Então, na vela, agora a gente tem o kitesurf, que vai ter prova para homem e para mulher, e incluiu também a canoagem extreme, que é uma prova mais radical, que contempla todas as canoas ali, todas juntas. É mesmo uma corrida de canoa ali, com aquelas rochas e tudo mais. É uma prova mais radical, o que mostra também que o COI está dando um aceno à juventude. Então a entrada mesmo do Breaking Dance mostra isso. Ele quer que pessoas mais jovens passem a olhar com mais carinho os Jogos Olímpicos, então aumentar a audiência jovem. E uma curiosidade também é que existem duas modalidades que apenas as mulheres disputam, que é o nado sincronizado e também a ginástica rítmica. Dito tudo isso, agora sim eu explico quais são os critérios específicos para um esporte virar olímpico. Primeiramente, esse esporte tem que ter uma federação internacional e tem que seguir a Carta Olímpica. Isso tem tudo a ver também com uma questão de controle de doping. Tudo tem que respeitar a regra do jogo limpo. No caso dos homens, esse esporte deve ser popular em pelo menos 75 países de 4 continentes diferentes. Já no caso das mulheres, essa modalidade tem que ser popular em pelo menos 40 países em 3 continentes diferentes. E chegando agora ao futsal, que todo mundo pergunta por que não está nas Olimpíadas, a resposta é que existe um imbróglio entre a FIFA e o COI, mais ou menos uma demonstração aí de poder, né? Uma briga de poderes entre essas duas federações importantes. A FIFA, que representa o futebol e também o futsal, nunca apresentou um pedido para que essa modalidade entrasse nos Jogos Olímpicos, muito porque ela entende que daria mais força aos Jogos Olímpicos e também porque o Mundial de futsal é realizado nos mesmos anos dos Jogos Olímpicos. A FIFA entende que se o futsal fizesse também parte das Olimpíadas, ela estaria dando mais dinheiro para o COI e perdendo dinheiro com a competição mais importante hoje, que é o Mundial. E existe um rumor também de que o futsal só entraria para as Olimpíadas caso a FIFA retirasse o limite de 23 anos de idade para a convocação de jogadores do futebol masculino nas Olimpíadas. Eu acho que não tem muito a ver com isso, porque, como eu disse, a FIFA nunca apresentou, nunca fez uma requisição mesmo para o futsal entrar nas Olimpíadas. Mas eu explico também esse imbróglio aí, desse porquê que futebol masculino só tem jogadores de até 23 anos nas Olimpíadas, no vídeo que tá aqui em cima. É só clicar nessa bolinha que você cai lá. Se você tem mais alguma dúvida, quer fazer um comentário, quer falar sobre um esporte específico que é olímpico, ou um outro esporte que você gostaria que entrasse pro calendário dos Jogos Olímpicos, comenta aí embaixo que eu sempre tô de olho, tá bom? E agora eu deixo uma sugestão para você acompanhar 2 vídeos que tem muito a ver com os Jogos Olímpicos, tá bom? Forte abraço, até a próxima!